Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, 5G. Ô Luli, fala-se muito em telefonia 5G. O que ela vai trazer, além de conexão mais rápida? Pois é, 5G é a quinta geração de telefonia celular. Para recapitular, a primeira geração foram os próprios telefones celulares, ali na década de 1980. A segunda geração trouxe SMS, a terceira geração trouxe aplicativos, a quarta geração consolidou a banda larga e agora a quinta geração promete menos consumo de energia, mais cobertura e internet das coisas, conectado o tempo todo. Na verdade, a gente tem sempre que levar em conta que cada nova geração de telefonia costuma ser uma atualização ou a consolidação da promessa anterior. Então a 3G já falava em banda larga, então a gente não deve esperar que amanhã toda a cidade vai estar conectada, mas que a gente vai estar dando um belo passo nessa direção. Mas a internet das coisas ainda não é uma realidade? E as lâmpadas, TVs e outras coisas conectadas? Pois é. Internet das coisas, se você fizer um grande esforço, você pode. A gente pode colocar um sensor até num sofá e conectar esse sensor à internet e daí esse sofá fica conectado no Google e toda vez que você sentar na almofada, ele acende a lâmpada. Mas isso ainda se restringe a muito poucos equipamentos ou adaptadores ou coisas que já são conectadas, como televisões, tablets, celulares, e até essas lâmpadas precisam, às vezes, de um pequeno aparelhinho conectado na rede. Então, ainda depende muito de Wi-Fi. Não dá para você depender isso de rede de telefonia porque consome muita energia e, bem ou mal, custa dinheiro esse uso de banda. Então, a ideia do 5G é levar isso para as redes de telefonia. Vai ser como se a gente tivesse uma cobertura de internet em cima de todas as coisas. Cobertura de internet? Na verdade, eu confesso, eu inventei esse termo agora. O que eu quero dizer é que qualquer coisa que pode ser conectada vai acabar sendo conectada. Então a gente pode ter em todos os lugares. Por exemplo, uma privada pode virar um sensor de saúde. A gente já falou isso num programa aqui. A geladeira pode fazer compras automaticamente ou te ajudar a melhorar a sua dieta. Um poste pode ajudar a ser um redistribuidor de energia. De conexão. Isso sem falar de toda a computação vestível, né? Roupas conectadas à internet, sapatos conectados à internet e toda uma nova série de aplicativos. Imagina, um aplicativo para uso em tênis é muito diferente de um aplicativo para uso no smartphone. E a gente pode considerar que praticamente aquilo que a gente conhece como smartphone hoje está com os dias contados, se é que não acabou. Fim do smartphone? Na verdade, não é o fim do smartphone. Mas é como o PC há uma década atrás. O smartphone é pesado, é grande, a bateria dele dura pouco e ele é uma máquina genérica demais. É como aquele PCzão torre, nem laptop. Quando surgiu o telefone celular, muitas coisas migraram. A ideia é a mesma. Não vai migrar para um único aparelho, né? Tanto que o relógio ele é mais do que um acessório para o telefone do que um aparelho novo. Na verdade, vai migrar para uma série de aparelhos. E a partir do instante que eu tiver o controle do meu sono, por exemplo, no meu travesseiro, eu não preciso mais ter o controle do meu sono no meu celular. Ele pode ser visto diretamente na televisão ou diretamente na geladeira. Quer dizer, tudo isso passa a ser conectado. E essa é a grande promessa do 5G. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. O otimismo tóxico pode ser mais cruel do que o realismo pessimista, comenta a professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Só existe uma coisa que irrita mais do que negacionistas, terraplanistas, cloroquinistas, soco em vez de conversa. E não é briga de família no WhatsApp, cobranças em duplicidade de contas que você já pagou, clonagem de cartão, vizinho miliciano ou a brasileira, estatística de uma fraude a cada minuto. Os 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse que citamos
Negacionistas, terraplanistas, necrófilos e truculentos, eles não são meramente incômodos, eles são muito piores. Eles são a quinta essência da boçalidade. Já baixaria de WhatsApp, clonagem e golpes, às vezes dá para a gente se precaver, com paciência até resolver, ou nos conformamos. Afinal, quem liga para pequenos delitos? Mas voltando, o mais exasperante, nesse momento em que, além da pandemia, há toda essa porcaria cotidiana que nós descrevemos, e o mundo promete mais guerra e fome, pois, segundo a Bíblia, peste e morte já estão aqui. O que há de mais chato e enervante é o chamado otimismo tóxico. Otimismo tóxico. É aquela amiga, por exemplo, que, diante de uma reclamação sua, responde que há outras dimensões da vida, como ir ao shopping, e faz mal à saúde ficar atento só aos horrores do momento. Me lembrei de Susan Sontag e seu livro A Doença como Metáfora, no qual ela detona aquelas pessoas que sugerem que o câncer é psicossomático. A grande crueldade dessa teoria seria colocar a culpa da doença no doente, como se o masoquismo psíquico, e não causas genéticas ou ambientais, tivesse instalado a enfermidade. Bom, uma alienação moderada, homeopática, de vez em quando, pode até ser saudável. Mas a saltitante positividade tóxica é maligna e corrosiva. E por quê? Porque nos culpa pelo crime de acompanhar o que está acontecendo. Atenta à minha amiga Poliana, lembrei-me de outro adágio, este de um filósofo famoso. Manter o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Mas a vontade supõe o preparo para a ação e ela anda desaparecida. Dias atrás, eu enviei à mesma amiga uma foto do massacre no Jacarezinho. Aquela em que um rapaz assassinado jaz em uma poltrona e os assassinos se divertiram em colocar o seu dedo na boca. O deboche do recado era: estou dormindo em paz. A minha querida tóxica, amiga tóxica, respondeu: chega de horror, guarda para você. E eu ousadamente arrisquei contradizê-la, informando que o massacre no Jacarezinho era a capa de todos os principais jornais do mundo e indignar-se ainda me parecia um modo tênue de reagir. A otimista tóxica teve um lapso de sinceridade, muito raro. Me ligou do shopping para dizer que eu podia ter razão, mas ela estava deprimida, mas já quase curada, gastando horrores em roupa nova. Que sortuda! Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Atletas de alto rendimento usam suplementos com antioxidantes como forma de prevenir lesão muscular e melhorar o desempenho.
Para verificar a eficácia desses suplementos, pesquisadores da USP em Ribeirão Preto e da Universidade Central de Washington, nos Estados Unidos, testaram os efeitos do cacau em jogadores de rugby. Professor Santiago, quais foram os resultados desse estudo? Olá, ouvintes da Rádio USP. Esse estudo foi publicado na revista Nutrition no ano de 2019. Ele foi conduzido pela pós-doutora Flávia Giolo, orientada pela professora Ellen Cristine de Freitas, aqui da USP de Ribeirão Preto, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e também contou com a participação de um pesquisador da Universidade Central de Washington. O estudo é muito interessante, pois, sabendo da capacidade antioxidativa dos flavonoides presente no cacau ou no chocolate, os pesquisadores ministraram durante 7 dias de recuperação após um exercício que levava a dores musculares a danos, para verificar se o cacau tinha essas propriedades de fazer reparos ou de beneficiar alterações de marcadores voltados para o estresse oxidativo. E, infelizmente, neste caso, dos atletas de rugby, após essa sessão de exercício que promovia dano e algum tipo de dor muscular, não apresentou melhoras relacionadas a benefícios de desempenho atlético para esses jogadores de rugby. Então, mostrando que neste caso, o chocolate ou o flavonoide presente no chocolate não trouxe benefício para esse tipo de atleta. Então, o chocolate não traz benefícios para dores musculares de atletas? Olha, o chocolate tem sim poderes antioxidativos, principalmente o cacau mais puro. Então, é bom não confundir, né? Segundo a própria pesquisadora Ellen comenta, o chocolate que tem açúcar, tem pasta de cacau, manteiga de cacau, e não é só rico em flavonoides, como é o componente do cacau puro. Talvez se esse estudo fosse estendido por mais tempo, tivesse uma carga maior, ou o tipo de público, ou o tipo de dano muscular fosse diferente, seria possível confirmar a hipótese dos benefícios dos flavonoides do cacau. Então, mais estudos devem ser realizados, é isso que os pesquisadores apontam. Então, não fiquem decepcionados com o chocolate aí. E sim, ele é benéfico para muitas coisas, como possibilidade aí para auxiliar na parte do estresse oxidativo, reduzir a inflamação, mas neste caso não foi verificado efeitos benéficos. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Eu vi que o tema de hoje é No Escurinho do Cinema e Sob a Luz da Lamparina, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Neste fim de semana, eu assisti o filme A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. O longa, dirigido por Mark Neal e protagonizado por Lily James, atriz que tenho visto um pouco por todas as partes nesses últimos anos, foi lançado em 2018. Ele traz a história de um clube de leitura muito peculiar, posto que formado por alguns poucos amigos, moradores da distante ilha de Guernsey, no Canal da Mancha, durante a ocupação nazista. No princípio, tudo não passa de uma confraternização de vizinhos solitários e tristes em torno de uma mesa rara e farta, provida por um suculento leitão assado. Mas, no final de tudo, eles descobriram que a literatura, se não enche a barriga, alimenta o espírito nos momentos de aflição. Essa relação íntima que estabelecemos com os livros e a leitura está no centro de muitas obras literárias e de uma vasta cinematografia. Poderíamos começar essa conversa com o próprio Dom Quixote de Cervantes, se nossa intenção
não fosse a de noticiar um lançamento editorial dedicado ao assunto. Refiro-me à edição, livros e leituras no cinema, um olhar editorial sobre a grande tela, volume organizado por Letícia Santana Gomes e publicado pela editora Contafios, de Belo Horizonte. Professora, e quais são os livros ou filmes em exibição neste volume? Bem, é uma obra coletiva em que cada autor convidado reflete sobre algum filme. Eu diria que os capítulos destinados aos filmes A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata, O Carteiro e o Poeta e O Leitor guardam uma relação bem marcada com o sentido salvacionista que a cultura ocidental cristalizou no livro e na leitura. Eu confesso que eu ainda não assisti vários filmes em exibição neste volume. Por exemplo, não vi o filme Poderia Me Perdoar, analisado por Alice Bicalho e Marcelo Collen, e As Irmãs Brontë, tema do estudo de Luciana Salazar Salgado. Ambos os capítulos leem o filme na chave da questão autoral, o que me pareceu muito interessante. Mas há muito mais. Eu diria, pelo menos é o que eu tenho feito nas horas vagas, que o volume funciona como um excelente guia cinematográfico. Além de indicar bons livros sobre livros e bons filmes sobre livros, temos ainda análises bastante originais em um viés multidisciplinar, no qual a semiótica convive com a história, com a bibliologia, a crítica literária, a sociologia e assim por diante. Mas, se eu pudesse contribuir com um capítulo para este livro, eu gostaria mesmo de escrever sobre O Mistério de Henri Pic, um filme francês de 2019, protagonizado por Fabrice Lucchini, e dirigido por Rémy Besançon. Ano passado eu fiz um programa aqui nesta coluna dedicado àquilo que eu chamei de um thriller literário de primeira linha. O capítulo Henri Pic é assinado por Guiomar de Gramont. No mundo das mídias e dos sucessos velozes e vorazes, como estabelecer a distinção entre o ser e o parecer? O que confere valor à obra de arte em uma época marcada por tantas ilusões e, poderíamos também dizer, desilusões? Eis algumas questões importantes que vemos aflorar na leitura deste e de outros artigos. É ler para crer. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.